Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Fátima, pedagoga, e eu vou começar esse vídeo hoje falando de um pensamento de Douglas Ferrari, que ele fala: o verdadeiro professor é transformador, ensina e educa nos valores da ética e do amor. Olha só, esse pensamento eu fiz questão de citar porque essa é a parte 3 do vídeo que eu estou falando sobre projeto de valores, não é? Que você vai trabalhar, está trabalhando ou vai trabalhar com as suas crianças. No vídeo anterior eu dei a sugestão de você estar conversando com as crianças, falando sobre a importância, né, de ter a paz, de onde vem a paz. E quando a gente tem paz, a gente sente paz, como que você pode demonstrar isso de uma forma mais concreta. Aí nós chegamos no amor, não é? E nesse terceiro vídeo eu vou falar das palavras ou das expressões, das citações das crianças anteriormente, com relação ao que elas percebem, que vem a ser paz, o que vai trazer paz, e as palavras que elas mesmo dão sugestão, né? Porque eu até citei, crianças podem falar que a paz é você ser solidário. O que vem a ser solidário, não é? A paz é a gente amar os outros, aceitar as pessoas como elas são. Então são citações das próprias crianças que a gente vai trabalhar. É assim que a gente faz com que ela se torne ativa no desenvolvimento de um projeto. Então o que acontece? Ao construir esse grupo de palavras que vem das próprias crianças, né? Ou se você tem professor que tem uma certa dificuldade, então de repente ele leva algumas palavras que às vezes as crianças não conheçam, mas que você pode tornar essas palavras mais significativas para elas. Vamos supor que você leve assim: nós precisamos respeitar. Respeitar. O que vem a ser respeitar para as crianças? Vamos ver o que elas trazem desse conceito e como nós podemos tornar esse conceito concreto para essas crianças, né? Quando a gente respeita as pessoas, ou quando a gente respeita as pessoas, os pais, quando a gente respeita o colega, não é? Ou às vezes a criança fala assim: a gente não pode discriminar. O que vem a ser discriminar? Uma criança às vezes sabe essa palavra, mas o que nós vamos fazer? Como que a gente fala de discriminar de uma forma concreta? Então, o que eu sugiro a você, professor? Estar levando para as crianças história, para que elas, primeiro, vivenciem essa história, e segundo, que esse sentimento se torne concreto para a vida delas. E no dia a dia elas vão perceber isso. Veja bem, além disso, você levando essas histórias, você pode ver que, por exemplo, olha, uma história que eu acho interessante quando a gente leva para as crianças, que não é apenas, por exemplo, 13 de maio, o Dia da Consciência Negra, a menina bonita do laço de fita. Observar as características da menina e quantas crianças, quantas meninas e quantos meninos sofrem discriminação no seu grupo, na escola, por serem diferentes, por serem negros, não é? Então, no caso aí, nós vamos trabalhar a tolerância, que é um valor. Nós vamos trabalhar essa questão da tolerância, aceitar as pessoas como elas são, porque nós queremos que os outros nos aceitem como nós somos. Outro fator interessante é você trabalhar com as crianças quando se trata de respeitar a opinião do coleguinha, respeitar a religião do outro coleguinha, porque você está na sala de aula, você vai perceber que cada um traz da sua casa uma cultura, uma forma de vida, uma ideologia própria da sua casa. Mas ao chegar na sala, a gente tem que conviver com essas diferenças e trabalhar com as crianças para que elas aprendam a conviver com essas diferenças. Isso é super importante. E ao aprender a conviver com essas diferenças, o que nós vamos fazer? Nós vamos tornar concreto a questão da tolerância, o respeito, a dignidade, porque nós vamos mostrar que além da pessoa ser diferente, ela
também é digna de estar ali, ela é digna de ser humano, porque ela é ser humano, ela tem todos os direitos dela como ser humano, garantida assim como eu também tenho. Então, ela é apenas diferente, porém, ela é uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem sonhos. Outra coisa que eu acho interessante é você tornar isso tudo concreto, não só através da história. Um exemplo, uma sugestão que eu tenho a dar para vocês quando você trabalha com valores, vai construindo isso na sala de aula. Tem gente que põe uma árvore e constrói. O fruto de tudo isso vai construindo essa árvore, vai colocando lá os frutos que são, né, dignidade, respeito, amor, a paz, e vai enchendo a árvore dessas palavras. Outra sugestão também, você pode desenhar um coração e fazer essas palavras com que elas se tornem um quebra-cabeça. Você pode fazer isso também na sua mesa com as crianças, assim, em forma de um círculo. Cada uma tem essas palavras e vai construindo dia a dia. Por exemplo, na segunda-feira você vai trabalhar um determinado valor. Então, você leva esse valor e encaixa aí ali dentro. Ali você já vai fazendo esse quebra-cabeça, vai montando esse quebra-cabeça. No papel mesmo, você vai fazendo isso. E vai encaixando cada palavra dentro daquele coração, até formar um coração. E você coloca essa exposição também na sala de aula. Outra coisa que eu acho interessante, sabe aquele desenho da silhueta que eu dei sugestão para você trabalhar a identidade com as crianças? Também você pode colocar cada silhueta, você pode fazer cada criança, né, cada um levando um valor. Ao mesmo tempo, não precisa ser do mesmo tamanho. Se você fizer do tamanho de uma folha de papel comum, né, de papel A4, você pode recortar uma silhueta e escrever, e cada criança vai pode representar esse valor. E não só representar, mas como trabalhar no dia a dia. Vou citar um exemplo. Quando você está trabalhando com as crianças na sala de aula e que você precisa de pegar um material da própria criança, vamos supor que você queira pegar da criança uma caneta, ou uma caneta não, um giz de cera, ou uma borracha, ou um lápis. Você simplesmente pega e utiliza ou pede emprestado para o seu aluno? Porque, na verdade, quando a nossa atitude é que vai agregar essa concretização do conhecimento. Analise bem. Às vezes, automaticamente a gente faz isso. Às vezes a gente vai precisando de um lápis ou de uma borracha ou qualquer coisa para estar trabalhando com as crianças naquele momento. A borracha e o lápis é do coleguinha, é do aluno. A gente simplesmente pega. E quando a gente faz isso, a gente está falando para os nossos alunos que ele pode fazer isso com o seu coleguinha. Você já parou para pensar nisso? Então, se eu peço emprestado e aguardo ele falar assim, não, tia, pode pegar, eu te empresto. Eu vou, utilizo, muito obrigada. Então, eu estou concretizando esse valor de saber pedir emprestado, respeitando o objeto que o outro tem e, principalmente, agradecendo. Tá? Então, a gente tem que observar as nossas atitudes. A nossa forma de falar com as crianças também. Porque uma criança grita com a outra, briga com a outra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, será que eu estou gritando com o meu aluno? E quando eu chamo a atenção dele, como que eu chamo a atenção? Eu falo com ele, eu converso com ele, em particular, eu humilho ele. Então, nós temos que pensar, nós não ensinar as crianças a não humilhar o coleguinha, né? Não falar que a coleguinha é menos competente. Tem criança que chega até a falar que o coleguinha é burro, porque ele não aprende. Ou, tia, às vezes a gente vai fazer uma avaliação numa sala, não pergunta para ele não, que ele não consegue aprender nada. Então, a gente tem que observar a nossa fala, porque as crianças às vezes imitam e repetem aquilo que a gente fala, ok? Outra coisa eu vou dar uma ideia para você, uma sugestão para vocês, é o seguinte, de música.
Tem uma música do Balão Mágico que fala, é tão lindo, aquela música que fala, é tão lindo. Essa música é legal para você trabalhar valores. No Fofão tem uma música que chama Amizade, também, que é interessante. História. A galinha dos ovos de ouro, que vai falar da paciência. As crianças não têm paciência. Nós não somos pacientes. Nós somos agitados, ansiosos, doidos para acabar de fazer alguma coisa que a gente começa. Acho que tem que ser tudo rápido. E nós vamos trabalhar essa história. Quando a gente trabalha essa história, galinha dos ovos de ouro, a gente vai trabalhar também a questão da paciência e a vitória no final. Outra coisa, as diferenças. A gente vai ver Branca de Neve e 7 Anões. Quando ela vê, né, quando ela descobre, ela conhece 7 anões, ela discriminou os 7 anões, né, por eles serem pequenos, serem diferentes dela. Pelo contrário, ela se tornou amiga deles. Então, são valores que a gente encontra nas histórias e nos contos de fadas e que a gente pode fazer com que isso se torne concreto na sala de aula. E, ao mesmo tempo, reproduzir isso na sala de aula com o cotidiano escolar, ok? Bem, por hoje é só, e eu quero agradecer a você, tá? Se você gostou, curte aí. Isso aí é um barulhinho que nós estamos ouvindo aqui da limpeza que a faxineira está fazendo, tá? Mas valeu a pena esse momento. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, tá?